Boa noite a todas as irmãs, paz do Senhor, as irmãs que estão aqui, as irmãs que vão estar visualizando. Eu dou graças a Deus pelo nosso 20º encontro das Servas em Ações e pela minha alegria estar de novo aqui a Buê, sempre trazendo novidade. E eu falando com ela numa outra live, ouvindo ela falar, e ela está fazendo esse estudo. Eu disse: opa, eu já trazer a Buê. E ela aceitou. Obrigada, Buê, por aceitar o convite. Como renovar a mente? Dou graças a Deus a todas vocês que estão hoje nos assistindo. Edneia, com você, minha amiga, tá com saudade de você. Ligue seu som aí. Boa É com noite, você. ok, deixa comigo. Boa noite, amadas irmãs, amadas por Deus e amadas por mim. Que Deus nos abençoe nesta live, né? Que nós possamos aprender o que Ele quer nos ensinar nesta noite. E Filipenses, eu pensei em Filipenses 4:8, que diz assim: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos falar com o nosso Deus. Pai maravilhoso, Deus poderoso, santo, digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Obrigada, Senhor Deus, por estar aqui conosco, porque nós temos certeza absoluta disso. Que a tua palavra diz, quando tem duas, três ou mais pessoas reunidas, o Senhor está no meio de nós. Obrigada, Senhor. Abençoe-nos, Pai, que nós possamos estar cada dia mais aprendendo de Ti e praticando. Que nós possamos ser praticantes da tua palavra e não somente ouvinte. Abençoe a todos que estão aqui. O Senhor conhece cada um individualmente e todas que irão assistir depois. Renove nossa mente e nos ajude a cada dia mais ter a mente de Cristo. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Edneia. Um grande abraço. Buê, liga seu som, Buê. Oi, falo. Obrigada, Buê, Boa por noite a boa todas. noite. Buê, fala um pouco aí de você para nós. Nos lembras aí ou me informa o que que vocês têm feito, onde é que está congregando. Meu nome é Buê, sou casado, tenho dois filhos e agora três netos. Ah, eu, Moro em Atibaia, né, na cidade com a Lúcia aqui, e, mas eu congrego na 9 de julho, porque estava ajudando com a classe das mulheres e tem vários trabalhos lá, né, então a gente acaba ajudando aqui a colar e participa do coral e tem o Ministério dos Visitantes, então tem trabalho aqui não falta, né? É, Bem, no Corpo de Cristo a gente faz de tudo um pouco. E é uma muito família, obrigada. né? Uma vez o Álvaro Pestana falou que a Bueno vem de tão longe, ele falou sobre memórias, né? Então tem as memórias e por isso que a gente vai constituindo família. E é isso mesmo, né? Então a gente faz parte de uma família. E a família da fé é muito agregadora, né? Então faz toda a diferença em nossas vidas. Então, estimulo que todos venham participar presencialmente, não online, né? Porque faz toda a diferença em nossas vidas e para a força de uns para com os outros. Verdade. Buê, encontrei essa foto aqui. Fala um pouco. Ai, a Fabiana perguntou, mãe, onde você arrumou essa foto? Eu não fui eu, foi a Silene, a foto
da reunião, falando, mãe, isso daí que não é você, mãe. É, Sei lá onde ela arrumou, eu toda vi lá no descabelada. Facebook. É, eu Achei nem tão uso o Facebook, linda, toda tão descabeladinha. bonita. Então, Tá a esse família foi, toda. foi o dia que visitamos os Pestana lá em Jundiaí, porque agora eles estão morando em Jundiaí, saíram de Recife, e eles o Álvaro aposentou e veio cuidar da mãe, que já era Ah, bem tá. idosa, né? Então, aí eles estão muito felizes lá em Jundiaí, participam de esportes, de passeios, estão super ativos lá e na igreja Ah, que também. bom. E meu irmão estava aí e fomos visitá-los. Então, tem a Linda e o Álvaro. Nós somos agora em três irmãos. Então, a Linda, eu e o Leon, porque a Ina faleceu de câncer, né? Aham, E aham. esses são os filhos do Álvaro, o Lucas e a Gabi, que são os sobrinhos. Então foi um dia Ah, muito festivo. E o Álvaro conseguiu vender e doar metade dos livros. Então agora ele só tem 3.000, ele tinha 6.000. Assim, sério? Que legal. então ele conseguiu encaixar tudo. Mas foi um dia muito feliz. Ah, obrigada, Bueno. Bueno, eu quero aproveitar aqui e falar um pouco dos ministérios que nós temos, que está dando bastante resultado. E um deles é o Colheita Brasil. Colheita Brasil veio para nos trazer desafios para levar a congregação nos lugares que ainda não tem Igreja de Cristo, sendo estados, ou cidade, ou bairro. Isso está sendo muito bom. Eu costumo sempre lembrar que esses irmãos aqui, que pela graça do Senhor, iniciou esse trabalho de blindar o Brasil, mas ainda não está concluído. Por isso a gente desafia. Deus trouxe esse desafio a todos nós a continuar, que é o nosso legado, que a gente vai deixar para os futuros, como esse já deixaram uma vez, futuramente é nós que vamos estar deixando esse legado para povoar a Igreja de Cristo em todo lugar, em nome do Senhor Jesus, né? Nosso Senhor, nosso Salvador. Então, o Colheita Brasil já está na segunda fase. Não deixou aí, não concluiu 100% a primeira fase, que era levar o evangelho para as capitais, está faltando ainda, mas já estendeu para a segunda fase, que é os bairros, cidade, estado, e temos mais de 10 congregações já usufruindo. Isso funciona como? Porque a igreja em todo o Brasil está doando dinheiro e esse dinheiro é passado para obra diretamente aos irmãos que procuram o Colheita Brasil. E nós temos sempre, eu enalteço o trabalho das irmãs Colheita Brasil, as amigas que estão em todo lugar, todo o Brasil. Elas levam essa motivação, esse amor, glorificando ao Senhor e apoiando a missão. E eu sempre peço, divulgue. Você pode divulgar simplesmente usando a camisa, entregando panfleto, falando um pouco, falando da sua experiência. Outro dia eu estava falando com um irmão que está já usando o recurso da segunda fase, e ele disse, Lene, está tão legal, mas eu percebo que precisa ser mais divulgado. Eu disse, o que que você está fazendo, irmão? Você já que está usufruindo, você deve ser um porta-voz. E é assim que se faz, né? A publicidade maior não é aquele que divulga, mas aquele que já está utilizando e mostra que realmente dá certo. E é assim que nós devemos fazer também. Você pode ajudar, orando, sendo missionário do tipo que envia, fazendo doações. E as doações financeiras você pode fazer anual ou mensal. Anual, você é dia 8 de novembro. Nós vamos fazer a oferta nacional. E mensal você
deposita o quanto você puder e o dia que você puder também, tá? E quero ressaltar uma observação aqui. Outra vez eu estava falando com alguém e ele disse: Ah, eu estou dando minha oferta por colheita. Eu disse: Para a igreja? Ah, não sei. Não, não pode deixar de ofertar na congregação, que a congregação depende do seu apoio também. Você tem que só estender um pouco do seu rendimento, o quanto que você quiser, para o colheita. Então, são duas ofertas que você tem que só se preparar. Nós temos irmãs que se preparam fazendo bazar, fazendo alguma coisa, vendendo alguma coisa e tirando um pouco daquilo anual ou mensal. É assim que se faz, tá? E essa é a nossa conta bancária, o Pix, que é a facilidade para nós é usar o Pix. E nós temos o site, o Instagram, o Facebook, tudo que você precisa ter mais informação sobre o Colheita Brasil, tá? Outro que eu quero falar é sobre esse aplicativo que todo cristão tem que ter instalado no seu computador. Você tem a Bíblia, você tem devocional, tem locais onde tem igreja, isso aí é fundamental, tá? E as editoras cristãs também, eu tenho aqui a Resgate, a editora Ebenezer, são fantásticas, livros muito bons de irmãos conhecidos, e eu prezo muito esse trabalho que nos traz a sã doutrina, né? E a editora Resgate está com os cursos, né? Tem vários cursos muito bons. Você pode estudar mais aprofundada a Bíblia. Você paga um preço bem baixo e você tem todo o apoio. E a Proísme é um grupo de irmãos que ele se reúne para arrecadar financeiramente dinheiro para ajudar, auxiliar os irmãos que estão enfermos. Mas é aquele irmão que não consegue ajuda em lugar nenhum. Esse irmão tem que ser membro, ativo, e que a igreja não está podendo, a congregação que ele está, não está podendo ajudar totalmente ou só parcial. Você pode entrar em contato com esses irmãos e você pode, então, receber ajuda, tá? Esse é o Pix. Eu acabei de sair de uma reunião, eu faço parte desse ministério também, que é onde a gente analisa todos os pedidos e vê aonde podemos ajudar e como ajudar e por quanto tempo. Tudo isso é analisado e é feito muito bem. Muita gente já tem sido atendida, graças a Deus. Ok, então é isso. E tem o trilho. Esse aqui é novo, é uma nova ideia da Igreja de Cristo, onde você pode ler a Bíblia anualmente e ele vai controlando todas as suas leituras. E é isso aí, Buê. Muito obrigada. Agora é com você. Nos ajude a renovar a mente. Obrigada. Então vamos lá, gente. É, deixa eu compartilhar aqui. Tá dando para ver? Ah, Sim, está sendo tá. visualizado. Então bom, para quem não sabe, eu sou médica e sempre gostei muito do tema de neurociência. E ultimamente eu tenho estudado mais, né? Porque é um tema que nós podemos colocar em prática para aumentarmos as nossas conexões cerebrais, né? Então, isso é muito útil para nós e as pessoas estão vivendo mais, estão ficando mais longevas, então é importante que a gente mantenha o cognitivo, né? O cérebro atuante, porque se é para viver, esperamos que a gente consiga pensar por mais tempo, né? E o que nós vemos hoje em dia é que muitas pessoas estão perdendo a mente, né?
a mente tem se derretido mais em termos de números de pessoas, mas também as pessoas estão vivendo mais. Quanto mais se vive, mais deteriorado ficará o corpo, né? Então, tem um versículo que todo mundo conhece, Romanos 12, 2, né? Tá aqui. E vamos destrinchar esse versículo. E não vos conformeis com este mundo. Então, não vos conformeis, não vos conformar, é assim, a gente não pode adaptar-se aos padrões do mundo, porque o mundo dita normas e quer fazer uma lavagem cerebral em nós, mas nós somos de Cristo. Então, a gente não pode se adaptar aos padrões do mundo, mas sim temos que pregar para que o mundo se adapte aos padrões de Cristo. Então, esse é o mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformação implica em mudança por completo. Eu era assim, agora eu sou assado. Agora eu sou um novo homem. Fui transformada porque eu aceitei a Jesus. A renovação quer dizer que é mudança, e essa mudança tem que ser feita de dentro para fora. Não é superficial, porque superficial não é transformação. Superficial é maquiagem. Por que a gente tem que transformar a mente? Para que o que Deus quer dar de melhor para nós fique conosco. Porque se a gente não virar a chavinha da mente, Deus quer dar uma experiência boa, agradável e perfeita e nós não vamos ter. Não vai ser para nós. Porque nós nos recusamos a renovar a mente. Só que, quando nós renovamos a mente, nós temos que ver qual é a mente que nós queremos. Se vai ser a favor ou contra nós, né? Então, lógico que tem que ser a nosso favor, porque é o que Deus quer dar, boa, perfeita e agradável. O cérebro, ele tem uma neuroplasticidade. O que é isso? Ele consegue ser moldado. Então, é uma massa que você transforma naquilo que você quer para você, o que for melhor. E como é que a gente consegue transformar esse cérebro? Através de hábitos, rotinas. Então, por isso que tem que perguntar, estou fazendo isso, é favorável a mim ou não? Ou é prejudicial à saúde? Tudo a gente tem que perguntar. Então, a ciência comprova que o cérebro se adapta conforme aquilo que você mais alimenta para mudar os padrões. Então, é preciso romper com o ciclo de pensamentos automáticos, destrutivos. Então, a gente rompe com esses pensamentos destrutivos, esse ciclo de repetição que a gente ouve, pensa, enxerga, coloca para dentro do cérebro. Então, geram pensamentos automáticos que vão destruir a nossa vida, destruir atitudes. E a gente tem que transformar isso e focar na repetição de afirmações e atitudes construtivas, que são para o nosso bem. E isso a gente tem que perceber, que está sempre analisando. É a gente que vai escolher o que é que nós vamos automatizar. Por quê? O cérebro não tem condições de decidir por nós. O cérebro, ele não tem a sabedoria de conectar as coisas a nosso favor. Somos nós que colocamos no cérebro ou barramos antes de colocar no cérebro. E o que foi ruim e colocamos no cérebro, a gente tem que tirar e substituir por coisas boas. Essa é a neurociência, essa é a neuroplasticidade. Tira o que for ruim e substitua por aquilo que seja bom para nós. Então, nós temos que, primeiro, notar o que é que nós estamos colocando para dentro do cérebro. O cérebro só recebe o que a gente viu, o que a gente pensou, o que a gente ouviu, vai colocando para dentro. E nós temos que selecionar, filtrar, porque quando a gente vai fazer compras na internet,
A gente põe filtros, né? Eu quero uma roupa para mulher, eu quero tamanho tal, prefiro tal cor. E no cérebro a gente põe tudo para dentro. Então não pode conformar com este século, com esse mundo. Cuidado, que o mundo vai querer fazer lavagem cerebral e nos mudar, e geralmente para pior. Então tem que notar e anotar o que é que está entrando no meu cérebro. Número 2, rotular. Isso não é bom, isso não deu certo, isso é prejudicial à saúde, isso Deus condena. E redirecionar aquilo que eu já tinha antes do meu batismo, antes de aceitar Jesus, eu tenho que colocar para fora. E aquilo que eu quero ser, que é seguir a Cristo com os ensinamentos dele, aí eu tenho que pôr para dentro. E tenho que ficar repetindo, 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 até virar um hábito, até que seja uma rotina a nosso favor. E para ter uma rotina, precisamos repetir, repetir e repetir, até que o cérebro entenda, isso daqui é uma nova rotina de uma nova pessoa. E nós temos que cultivar a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma escadinha, nós temos que continuar subindo. Não é regredir, porque Deus não vai se agradar se a gente regredir. Então nós temos que ter essa nova identidade, porque afinal nós nos denominamos cristãs, recebemos a boa mensagem, o Evangelho, fomos batizadas, recebemos o Espírito Santo de Deus, então temos uma nova identidade. Então, em 1 Coríntios 2,16 está escrito: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós não vamos ensinar a mente de Cristo. Quem é que conheceu? Cristo sabe o que é que está pensando. Não somos nós que vamos ensinar a Cristo, mas é Ele que vai nos ensinar e mostrar o caminho que devemos andar. Então, se nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nós temos que agir como uma mente voltada e obediente a Cristo. Então, o cérebro, ele pesa os 2 quilos só 2 quilos. Ele faz parte de 2 a 3% da massa do corpo e controla o corpo humano inteiro. Contém entre 14 e 16 bilhões de neurônios. E essa parte da frente, que é o córtex pré-frontal, é onde ele comanda o corpo. É responsável pelas funções de execução, de ação, como planejamento, tomada de decisões, raciocínio lógico, o foco e o controle de impulsos. Então, por isso que antigamente a gente ouvia falar, não pode bater a cabeça, não pode bater a fronte, porque aí destrói o centro do comando. E 75% do cérebro é água. Então, às vezes, eu estou cansada, eu vivo com sono, aí eu ando desanimada, porque faltou água. Simples assim. Faltou sol, faltou água, faltou exercício. Simples assim. E as pessoas querem tomar remédio, querem fazer cirurgia, querem soluções que são mais complicadas e mais complicadores da nossa saúde. Então é melhor a prevenção, a medicina preventiva é melhor do que a medicina curativa. E olha só o exemplo do que a gente pode melhorar. Então tem essas células aqui, é uma concentração. Aqui, o cérebro ele é cheio de reentrâncias. Então é o córtex. A massa cinzenta é onde tem as células nervosas. A gente pode fazer com que essas células nervosas melhorem as conexões. Olha aqui. Aqui é um cérebro de quem não faz conexão e um cérebro de quem faz muitas conexões. E nós temos como estimular o nosso cérebro. Então, essa é a neurociência. Então, ponto 1, o cérebro automatiza. O que a gente puser para dentro e deixar entrar, por isso que assim, cuidado com
o nosso dia a dia. A gente vai deixando entrar bobagens, besteiras, é, desperdiça o tempo e desperdiça o cérebro. Porque tudo que a gente vê, ouve, tudo que a gente pensa vai entrando no cérebro automaticamente. Então nós temos que filtrar o que é que a gente quer que fique no cérebro e o que a gente não quer que fique no cérebro. E o que é que está escrito? Em 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então a fase do aprendizado é, primeiro, nós somos ignorantes. A gente não sabe que está errando. Essa é a ignorância. Ah, mas eu não sabia que eu estava errando. Ah, mas eu não sabia. Isso, então nós somos ignorantes nessa fase. Não sabia. Mas agora a gente não está mais na ignorância porque somos filhos obedientes. Então não podemos voltar para trás. Não podemos ser taxados de ignorantes. O que está escrito? 2 Coríntios 10,5 está escrito: nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então a primeira fase é a ignorância. Ah, eu não sabia. Segunda fase, agora eu já sei o que é certo e o errado. Agora eu já sei que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. Então, nós vamos destruir, não deixar nem entrar no nosso cérebro, são aqueles argumentos ou aquelas abobrinhas ou aquelas falas que vão contra o conhecimento de Deus. A gente já barra para não ficar plantado e envenenando o nosso cérebro. E que mais que nós fazemos? Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu quero obedecer. E como é que a gente sabe o que é que Deus se agrada, o que Deus não se agrada, o que Cristo ensinou, o que Cristo não ensinou? Está na Bíblia. Então vamos ler a palavra, que Deus fala conosco através da palavra. Então, renovar a mente, a definição é que é um processo contínuo. Eu já li a Bíblia uma vez, então já li. Não, é contínuo. Eu leio, eu pratico, eu leio de novo e vejo se estou fazendo a coisa certa e toda hora eu tenho que ficar me policiando. E a transformação interior, não adianta que seja superficial, a fachada. Eu vou na igreja, todo mundo me acha bonitinha e simpática e dou cestas básicas, eu sou carinhosa com todo mundo, só que não há uma transformação interior. O que é que fazemos quando eu consigo transformar o meu interior? Eu substituo os padrões antigos ou negativos, porque eu sou uma pessoa criatura por Deus, criada por Deus. Então eu tenho discernimento, isso é errado, isso é bom, isso não é. E eu substituo as coisas ruins e erradas por novas perspectivas. Isso pode ser alcançado através de práticas espirituais, praticando. Eu falhei, vou continuar praticando até automatizar. Essa é a neuroplasticidade. Eu tenho que deixar automático, porque a terceira fase do aprendizado é a sabedoria. A primeira é a ignorância. Eu era uma ignorante. Agora eu já sei, eu já conheço. Então eu tenho conhecimento. A terceira fase seria da sabedoria. De tanto eu repetir o certo, eu me torno uma pessoa sábia nos moldes de Jesus. E através da reprogramação de hábitos. Eu tinha preguiça. Não, eu tenho que me forçar. Eu vou me forçar. Não, amanhã não vou ter preguiça. Nem depois de amanhã. Tá frio. A professora de natação fala: uai, nos países que não tem nem sol, o pessoal então não nada? Não faz nada porque não tem sol ou porque tá frio? Não. Até são vencedores. Aqueles que têm muita neve, eles são vencedores de Olimpíadas. Então, nós temos que reprogramar os hábitos. Não podemos dar desculpas. Ou não podemos procrastinar. Não, amanhã eu faço. Não, aí é mais, vai repetir uma
aqueles pensamentos ou padrões antigos, isso vai ser prejudicial para nós. Então, nós temos que fazer exercícios de neuroplasticidade para alinhar o foco e as emoções. Quanto melhor a gente renovar a mente, mais estáveis seremos. Então, como que a gente pode fazer exercícios de neuroplasticidade? Eles falam cantar, que inclusive é a palavra de Deus, cante, tá alegre? Cante. Falar em outra língua, tocar instrumento, fazer exercícios físicos, isso aumenta o cérebro. Alimentação adequada, a nutricionista fala, você pode comer de tudo, mas não coma tudo. É um pouquinho, acabamos de voltar hoje lá da montanha e tem a colônia de férias do funcionário público. Tem 4 refeições por dia. Então, eu experimento um pouquinho de cada coisa e eu degusto. Degustar é você saborear. Ficar com aquele pedacinho até minutos para dizer para o cérebro, olha que delícia, que delícia. Porque depois já vai ver outra refeição, depois outra refeição, são 4 refeições. Então a gente tem que treinar o cérebro para comer de tudo, mas não tudo. Não são pedaços, não são fatiazonas, mas pedacinhos e degustando e dando prazer. Não é proibido sentir prazer, mas cuidado com os excessos. Então, lembrar que o estresse crônico encolhe o hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela memória. Quanto mais estressadas formos, menos memória teremos lá na frente. Agora, a gente consegue lembrar das coisas, mas lá na frente, isso vai desgastando a tal ponto que vai encolhendo. E Deus falou, não fique ansioso por nada, e tudo leve a mim. Então, ore por tudo e nada de ansiedade, 0 ansiedade. E a gente quer ficar estressado por tudo. E a paz de Deus aumenta a neurogênese, aumenta as conexões. A paz de Cristo, não é a paz que o mundo dá, isso está na Bíblia. Ele restaura o autodomínio e a neuroplasticidade. Então, hoje a medicina que mais está em alta é a medicina do estilo de vida. Temos que escolher o que seja melhor para nós. Informações nós temos. Em Hebreus 12:2 lemos, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, a razão da nossa fé, da nossa esperança é Jesus. Então a gente tem que olhar para Ele. Ele nos deu essa alegria de propor a salvação e a eternidade. E por causa dessa proposta, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha e sentou-se à direita do trono de Deus. Então, ele deu vida para nós e vida eterna, que é para sempre. Só que nós temos que decidir se queremos isso. Por isso, não podemos perder o foco de Jesus. Ele morreu por nós, está ofertando para nós e nós o que estamos fazendo com o nosso cérebro, com as nossas decisões. Outro versículo importante é nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então nós temos que ter esse foco. O que o mundo quer nos dar é o aqui e agora, são coisas atrativas para hoje, mas o que nós temos que buscar é o futuro, naquilo que não se vê. Essa é a fé. Então, as dicas para nós aumentarmos as conexões cerebrais é a meditação. Meditação, então 20 minutos por dia de meditação vai espessar o córtex cerebral, aquelas curvinhas que tem no cérebro da substância cinzenta. Em 8 semanas, se a gente se dedicar a ter pelo menos 20 minutos de meditação, isso é científico, vai aumentar o nosso córtex cerebral e vai melhorar as nossas
decisões, nossos planejamentos, as nossas ações. Então, nós temos que alinhar os valores e propósitos divinos. Hoje, a neurociência está descobrindo coisas que Jesus e Deus já tinham falado há milênios atrás. Então, hoje, a neurociência está confirmando que a palavra de Deus funciona assim. Então, ajuda a substituir essa prática contínua, mas tem que ser contínua. Mas eu já estudei muito a Bíblia. E parou? Então, não vai funcionar. Tem que ser contínua e ajuda a substituir o medo e a ansiedade e vai substituir pela paz e confiança. Então, você tira o medo e a ansiedade ou diminui e você vai colocando paz e confiança no seu cérebro. É a gente que coloca, ele não vai decidir. Então, depende do que a gente colocar lá dentro. Nós vamos ser pessoas ansiosas, pessoas preguiçosas, pessoas desanimadas. Nós somos de Deus. Então, orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus, ler a palavra. E a ação é cooperar com Deus. Então, nós temos que agir conforme o que nós decidimos. Somos cristãs, então temos que agir de acordo. Então, a mente é o treinador. Eu decido o que eu vou pôr dentro do cérebro. A mente é o chefe. Ele viu, ouviu, sentiu, pensou. E o cérebro é o aprendiz de Cristo. Então, a mente vai colocar dentro do nosso cérebro o que a gente quiser. E vai tornar isso automático. Então, quanto mais as dicas para treinar bem o nosso cérebro. Quanto mais a gente agradecer, mais seguidores de Cristo seremos. A meditação, o perdão. O perdão não é para a pessoa que nos ofendeu. O perdão é para nós. Primeiro alivia a nós, quando nós perdoamos o outro que nos ofendeu. Aumentar os relacionamentos aumenta o cérebro. O cérebro vai agir conforme a realidade que nós vivemos. Se eu vivo murmurando, se eu vivo descontente, eu vou ser uma pessoa que vai colocar no cérebro uma tristeza, uma vitimização, eu sou uma coitadinha. Nós temos que, para treinar o cérebro, temos que filtrar. A fé, a esperança depende de nós. Se nós confiamos ou não no Salvador. Ter paz, ter mais paz, sermos as embaixatrizes pacificadoras, ter mais generosidade, ter propósitos na vida. Porque senão a vida vai passar e a gente não fez o que deveríamos ter feito. Mas eu faço muita coisa, mas você fez aquilo que Cristo espera de você? E temos que fazer rotinas a nosso favor. Aqui é só uma figurinha de um cérebro estimulado. O córtex cerebral são essa superfície bem cheia de curvaturas, porque ele vai crescendo, conforme a gente estimular. E esse é um cérebro atrofiado, aquele que não é estimulado, aquele que fica à toa na vida, então ele vai sendo substituído por líquido e o cérebro vai encolhendo. Então, cuidado com o que nós treinamos o cérebro. Então, o cérebro foi feito para ser treinado e para ficar bombadinho, ficar bem espesso. Então, se a gente fizer rotinas a nosso favor, nós vamos ganhar. Porque o cérebro não diferencia o que é bom e o que é ruim. Ele só fortalece aquilo que nós colocamos para dentro. O que você repetiu, eu fico rolando o celular. Ele vai achar que rolar celular é útil, que é bom. O que é que nós temos repetido e dizendo para o cérebro, isso é bom. É só a gente ficar repetindo. Se a gente fica assistindo série toda noite, a gente está dizendo para o cérebro, assistir série é muito bom e gastar tempo com série todo dia ou ficar vendo mídias
muita, muitas horas, muitos minutos por dia, a gente está dizendo para o cérebro que isso é bom. Será? 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço. Então glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse corpo que nós temos, o cérebro, pertence a Deus. E nós somos comprados com o sangue de Jesus. Então nós temos que ter essa consciência de que temos que fazer o melhor. E em Deuteronômio 30:19 está escrito, você vai escolher vida para que vocês e seus filhos vivam. Hoje eu vou dar essa oportunidade. Vocês querem vida e bênção ou a morte e maldição? O que será que nós queremos? Como que a gente vai treinar o cérebro? Aqui em Tessalonicenses 5:16-18 está escrito, alegrem-se sempre, isso no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Isso é uma dica para aumentar o cérebro. Aconteça o que acontecer, eu estou firme com o Senhor. Orem continuamente. Essa conexão, esse relacionamento com Deus tem que ser cada vez maior, porque isso aumenta também aumentam as conexões e aumentam. Por que a gente tem que ter essas conexões, né? Se por acaso a gente começar com Alzheimer, a gente pode começar a esquecer. Ai, como é que é o nome dela mesmo? Mas se a gente tiver muitas conexões, é como se a gente estiver numa estrada e tiver um congestionamento enorme por causa de acidente, e a gente conhece a vizinhança e consegue entrar nas vicinais, nas estradinhas, para chegar lá na frente. Então, o Alzheimer é a mesma coisa. Se a gente tiver muitas conexões, esquecemos o nome da pessoa, a gente tem um monte de linhazinhas que fazem conexões, e eles vão, mas ela era colega do meu serviço quando eu trabalhei em tal lugar. Eu não lembro o nome, mas eu vou chegando através das conexões, e isso vai me fazer chegar ao nome. Então, a oração, a alegria no Senhor, a gratidão vão aumentar as conexões do nosso cérebro. Então, temos que praticar. Não é à toa que está na Bíblia. Não é à toa que Jesus ensina que Deus quer que a gente repita. E outra coisa, Colossenses 3:12, como povo escolhido de Deus, se revistam da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência. Termos compaixão das pessoas, sermos bondosas, sermos humildes, sermos mansas e pacientes uns com os outros, aumentam as conexões, porque eu estou lutando contra mim mesma e seguindo o exemplo de Cristo. Em 1 Timóteo 4:8, fala sobre os exercícios físicos. Tem que fazer sim. Mas está escrito que os exercícios físicos têm alguma utilidade. Mas tem utilidade. Mas o exercício espiritual é melhor. Tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Estamos investindo no futuro. Agora ainda o cérebro funciona, mas daqui a 50 anos a gente quer que continue funcionando. Então temos que investir. O exercício físico tem utilidade, sim. Aqui não está dizendo que o exercício físico não tem utilidade. Não vamos ler errado. Tem utilidade, mas o espiritual é melhor. Então, por isso, em Efésios a gente lê: vede prudentemente como andais, não como necios, como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus porque já passamos dos 40 aninhos. Então, cuidado. Então, não podemos fazer de qualquer jeito. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus. Como? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, eu tenho que cumprir aquilo que ele me ensina. Então, a neuroplasticidade, a neurociência nos alerta. O que é que nós prestamos atenção ou o que nós não prestamos atenção? É igual a ovelhinha perdida.
Por que que ela se perdeu? Porque ela se distraiu. Ah, foi cheirar uma florzinha aqui, viu uma borboletinha ali, ela se perdeu. Então, estamos dando atenção para coisas indevidas ou não estamos dando atenção para aquilo que Deus quer que a gente se atente. Mas o importante também é a intenção de fazer o certo. Então, nós temos que filtrar, avaliar o limite, o consumo de conteúdos e ambientes que vão moldar negativamente o meu comportamento. Então, nós temos que descartar hábitos, maus hábitos e desperdício de tempo ou informações tóxicas. Quanto mais foco, maior a estabilidade da nossa mente. Temos que focar. Lembra aquela gaveta que a gente vai pondo coisa, vai pondo coisa, vai pondo coisa? E aí vira uma bagunça que quando a gente vai procurar não acha nada, isso tem um monte de tranqueirada. E então esse é o nosso cérebro, vai colocando, vai vendo tudo, vai achando um monte de coisas, os achismos, e no fim vira uma confusão na cabeça e a gente fica cansado, à toa, porque deixamos entrar muitas porcarias. Então nós temos que estar sempre reavaliando. Ah, vamos tirar isso. Não, isso não é bom. Vamos parar de fazer isso. Vamos parar de fazer desse jeito. Aumentar as conexões e tem que transplantar. Quando você faz transplante de coração, você pega o coração bom e tira o velho e põe o novo. Não dá para ficar os dois no mesmo lugar. Um vai atrapalhar o outro. Então, um transplante, tira o que seja ruim e coloque o que seja bom. E tem que ser repetido às vezes. Ah, eu fiz certinho hoje, mas 3 dias eu fiz errado? Não, todo dia, todo dia. Temos que acumular experiências boas. Temos que pedir a Deus que eu seja como uma mulher virtuosa, que fazia bem todos os dias. Não é dia sim e 2 não. Temos que ter propósitos. E temos que parar de sermos vítimas. Ah, eu sou uma coitada. Ah, eu não tenho nada. Ah, a minha vida... E aí temos que limpar essa gaveta, porque Deus manda sermos fortes e corajosos. E aí, temos a vaca, ela rumina, ela come, mas ela tem 4 estômagos. Aí ela guarda, depois ela vai ruminar. Primeiro ela mastiga tudo, depois ela rumina. Ela volta a mastigar aquilo que já estava na pré-digestão, digere de novo. E aí ela vai para outro estômago, aí volta de novo. Então, o nosso cérebro, nós não temos vários estômagos como a vaca, mas temos o cérebro. Tudo que entrou de errado no nosso cérebro, a gente vai filtrando e jogando fora, porque ela também tem um intestino que joga fora as porcarias, os dejetos. Então, nós temos que jogar fora o que não presta e as informações que forem úteis, os versículos, a palavra de Deus, nós temos que ruminar, sempre lembrar, para que o nosso cérebro cresça. Aqui está o versículo que a Edneia citou no começo, mas em Efésios 4,17 nós lemos: assim eu lhes digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não somos como qualquer um, somos filhos de Deus. Então, cuidado para não pensar como todo mundo. Na futilidade, olha só, tudo é fútil. Cuidado com o que o mundo quer pôr dentro do nosso cérebro, com as futilidades e os pensamentos errados. Então, nós temos que ter esse trabalho de toda hora, analisar e substituir. Substituição. E é isso que a Edneia leu. O que vai povoar nosso pensamento? Tudo que for puro, verdadeiro. Verdadeiro, está acontecendo? É verdade? Ou eu estou achando, ou eu estou deduzindo? Então, é nobre eu pensar assim? Tá certo eu pensar assim? É puro? Ou estou contaminando? Ou alguém me fofocou? É amável eu pensar assim?
é de boa fama eu achar isso da pessoa? Então, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, nós temos que substituir nossas atitudes em relação ao próximo, perguntando: é verdadeiro? Está acontecendo? Eu estou deduzindo ou é puro? É amável? É de boa fama? Se não corta, começamos a agir diferente. E o cérebro, ele vai direto para a nossa realidade. Então, o que a gente pôs lá dentro e a gente repetiu várias vezes, ele vai achar que é certo, porque ele não consegue pensar. O cérebro só recebe. Então, ele junta tudo aquilo que você pôs de monte, ele vai deixar automático e vai achar que é certo. Então, muito cuidado com o nosso cérebro. E está escrito em Jeremias 18,6, como barro na mão do olheiro, assim estáis vós nas minhas mãos. Deus quer nos moldar. E nós ficamos colocando veneno e impurezas no nosso cérebro. Então, ele não consegue moldar, porque nós deixamos entrar impurezas. E nós estamos nos auto-prejudicando. E quando a gente canta em Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove dentro de mim um espírito estável, estamos cantando da boca para fora ou queremos a nossa transformação interna? É só cantar para fora? Ai, bonitinho, a minha voz é boa, todo mundo acha lindo o coral da igreja? Não. Nós temos que pedir a Deus de verdade que nos transforme lá dentro. Dentro em mim, um coração puro. Não adianta só cantar da boca para fora. Porque o cérebro não vai criar. O cérebro não vai decidir por nós. Somos nós que colocamos purezas ou impurezas para dentro. Efésios 4:23-24 diz: esse é o nosso ajudador. Quando Jesus foi embora, ele deixou para nós o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então está escrito: deixem que o Espírito renove seus pensamentos. Então vamos tirar tudo que é esgoto do nosso cérebro e colocar o que o Espírito quer colocar para renovar os nossos pensamentos. Então ele quer renovar pensamentos e atitudes, quer nos revestir de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Esse é o nosso alvo. Queremos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa meta. E também está escrito em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, como é que a gente recebeu? Quando recebemos o Espírito Santo? Há décadas atrás, quando decidimos aceitar Jesus como nosso Senhor? Então, quando nós aceitamos o batismo, aceitamos seguir a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Esse é o Consolador, o Espírito Santo que faz morada em nós. O Pai já enviará em meu nome, para quem foi batizado, o Espírito Santo mora dentro. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, se o Espírito Santo está em nós, ele vai ficar lembrando: olha, isso daqui não é certo, olha, isso não foi legal. Olha, você pensou errado da pessoa, você está julgando errado. Então, essa atitude não agrada a Deus. Então, ele vai ficar lembrando, mas para isso a gente tem que continuar lendo e meditando. Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Olha, simples assim. É só você se converter e sossegar. Aí você vai ter a salvação. Na tranquilidade e na confiança vai estar a sua força. A sua força vem porque você confia em Deus e você tem fé e tem a certeza da salvação, e você vai ficar tranquila, aconteça o que acontecer. E essa confiança nas promessas divinas vão dar força, porque senão a gente fica ansiosa e vai perder força. O cérebro vai ficar falando: não vai dar certo. O cérebro fala: você é uma coitada, você não vai conseguir.
E isso vai tirar força e a gente vai ficar ansiosa. Mas olha que só o que fala. Eu queria te dar sossego através da conversão, eu queria te dar salvação, eu queria te dar tranquilidade e confiança, mas você não quis. Então somos nós, essa que não quis o que Deus quer dar. E em Colossenses 3:2 nós lemos: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Se a gente fica muito, tem gente que tem que trabalhar, porque tem que gastar, porque tem muita conta, tem muita dívida. Cuidado, o que é que nós estamos colocando no nosso cérebro? Que precisamos de coisas além do que nós precisamos. O Cortella diz, hoje o Cortella é um filósofo, nós temos que simplificar a nossa vida. Então, pare de gastar tanto para ter que trabalhar tanto, para ficar ansioso, para não ter mais do que, não ter lugar mais para pensamentos lá do alto. Temos que pensar nas coisas lá do alto. Deus quer nos refinar, sabe aquele açúcar que era marrom e virou branquinho? É isso que ele quer fazer com a gente. Em Isaías 48:10 está escrito, veja, eu refinei você, embora não como prata, não como a prata que eu refinei você. Eu provei você na fornalha da aflição. Então a aflição, a prova, às vezes não vai ser agradável, mas é para nos refinar, é para nos fazer crescer. E a gente quer negar, quer fazer de conta que o sofrimento não é para o cristão. Vai vir, vão vir provas. E nós temos que estar prontas com o espírito forte, senão a gente não aguenta. E como é que a gente refina? Está escrito também em Efésios 4:2, sejam completamente humildes. Será que eu sou completamente humilde? Será que eu sou completamente dócil com todos? Até com aquelas que pisam no nosso calo? Até com aqueles que são injustos? Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não é suportar, ai, vou ter que aguentar fulana de novo. Não, é com amor. Então isso é a palavra de Deus. Ele quer melhorar o nosso cérebro, quer aumentar as nossas conexões, quer que a gente dure mais no raciocínio e a gente não quer. A gente quer fazer do nosso jeito, né? Então, muito cuidado com isso. Em Jeremias nós lemos, eu sei bem os pensamentos que eu tenho para você, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Então, se a gente estiver se afogando, muitas vezes vai ser por culpa nossa. A gente não precisa de inimigo. É só a gente botar as asinhas de fora e querer fazer do nosso jeito. Mas Deus quer dar pensamentos de paz e de bem. E a gente quer fazer tudo o contrário. Então, um filósofo escreveu, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Porque a vida cristã é caminhada, é caminhada, é caminhada. É a porta estreita, uma estrada difícil. Então, revisando, chegando aos finalmente, cuidado. O que é que nós estamos automatizando? O que está entrando no nosso cérebro está virando automático. Nós precisamos treinar o cérebro, ele tem que ficar bombado, mas a nosso favor, com os ensinamentos de Cristo. Cristo é o treinador, Deus é o treinador, o Espírito Santo é o treinador, a nosso favor. Cuidado com que nós prestamos atenção e gastamos o nosso tempo e desperdiçamos. Nós temos que ter intenção de fazer o bem para nós. Então nós temos que semear nosso cérebro com coisas a nosso favor, o que Deus ensina. E qual que é a minha realidade? Né? As pessoas se acham os melhores que os outros. Não, o que está escrito na Bíblia? Considerem os outros superiores. Então nós temos que estar no final da linha, no final da escada e tentando crescer com a mente de Cristo. Nós vamos ser refinadas por Deus e muitas vezes através de aflições. E não podemos estagnar, não podemos parar.
Temos que continuar caminhando e melhorando. Então, como é que podemos melhorar o cérebro? Através de muita gratidão. Tudo por dia você tem que pelo menos achar 3 coisas boas que aconteceram. Abrir o olho. Ah, hoje eu tive uma água para beber. Ah, hoje eu consegui levantar da cama. Meditação, 20 minutos por dia. Em 8 semanas você vai ver a diferença. Mas tem que tomar água, porque senão também não adianta meditar com o cérebro seco. O seco não funciona. Perdoar, perdoar. Vai ser um resultado melhor para nós do que para o perdoado. Aumentar os nossos bons relacionamentos e cortar os relacionamentos que nos prejudicam. O que o cérebro está vendo como a nossa realidade? Nós temos que filtrar, aumentar a fé e a esperança, mesmo na desesperança, né? Porque o Abraão, ele teve que manter a esperança diante da contra-esperança. As coisas estavam indo contra e ele tinha que ficar aumentando a esperança. É assim que temos que agir. É um exemplo, o Abraão. Aumentar a paz, temos que ser as pacificadoras. Aumentar a generosidade, os propósitos e as rotinas. Então, lembrar do nosso tema de hoje, que é renovar a nossa mente, que diz, Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a neuroplasticidade, o cérebro consegue crescer e renovar. Tira e põe, tira e põe, tira e põe. Vamos pôr as coisas de Cristo e tirar as coisas prejudiciais do mundo. Então, nós temos condição de controlar isso, as entradas e saídas. Se a gente não controlar a mente vai controlar a gente, porque a gente pôs itens indevidos. Então, vamos ler a palavra de Deus e vamos renovar a nossa mente. É isso. Que Deu para entender? maravilha. Oh, perfeitamente. Agora vamos colocar em Agora vem. prática. É, exatamente. Eu amei aquele cérebro na academia lá. Gente, É, precisamos muito disso. então, vamos bombar o Eu, cérebro. eu me ponho de joelho, quero sim renovar minha mente. Em Vamos lá. nome de Jesus. É, Muito bom. Algum fazer uma limpeza. comentário, meninas? Ó, Pode a ativar o som. Cidinha tá aí, é de Atibaia também. Ah, que bom. Seja bem-vinda. A Márcia É, disse que vai ver depois. aham. É incrível, né? Como a neurociência de acordo com a Bíblia, né? Nossa, tá Que descobrindo muita incrível, coisa. incrível. Não tem para onde negar alguém dizer, ó, não, não tem negação nenhuma. Uhum, Impossível. O é. Senhor sempre nos orientou e a gente aqui não enxerga, né? Ele tá à nossa frente e a gente desperdiça esse conhecimento, né? Uhum, uhum. Uma vez eu vi também que nós usamos, é como um iceberg, né? Só a pontinha do cérebro, enquanto ele é muito maior, Uhum. a gente se dedica, né? Muito obrigada, Buê. Eu amei. Isso com certeza será uma bênção para muitas pessoas. Para mim já é. E eu dou graças a Deus por você falar para mim no meu coração. Amém. Eu também amei muito, muito claro, né? Muito claro. Dá para entender com muita facilidade, nada complexo. Coisas tão simples, né, que a gente pode fazer no dia a dia e estar renovando a nossa mente, orando, lendo a Bíblia, né? É incrível mesmo que É, a oração já tem muito, a ciência, né, explica o quanto faz bem a oração. e é um treino, e Deus vai mandando provas conforme a gente vai.
exercitando, né? E ontem à noite estava finalizando, antes de te mandar os slides, Silene. Uhum. Aí eu vi um colega, é que uma coisa que não deu certo, que era vender a empresa para outro médico. Nossa, ele foi tão, era uma pessoa sempre muito gentil, muito simpático, colega. E aí ele falou umas coisas que assim, sabe, quando distrata você, eu falei, olha, tá vendo? A gente está falando sobre neurociência, até falei para o Marco, se fosse há 10, 15 anos atrás, eu ia ficar sem dormir, porque já era noite, né? Mas a neurociência ajudou muito, então é importante que a gente pratique. Quer dormir bem? E eu entreguei nas mãos de Deus, porque como que fala umas coisas tão injustas que não são nem minha culpa? E aí eu entendo que a pessoa está passando necessidade, que tem problemas financeiros, né? Mas assim, falar daquele jeito, né? Então a gente treina e, e, e o maior beneficiado somos nós, né? Porque a gente não pode estressar mais, porque senão já tem poucas células, ainda vai estressar e matar o pouco que tem, né? Então temos que tomar cuidado e E praticar. como, e como Jesus sabia muito bem disso quando ele disse, não se preocupei com essas coisas, né? Uhum, Busca sempre a mim e eu vou te suprir. uhum, Então, hoje em dia está muito claro, muitas doenças, pessoas doentes, por quê? A mente está muito ocupada uhum. e E tanta deixando coisa. o corpo sedentário, né? Ao pé da letra, Isso, o sedentarismo vem da mente, né? porque põe no cérebro que ficar parado é bom. Só que a gente tem que Uhum. tirar isso fora, porque na Bíblia está escrito que nós temos que esmurrar o corpo. O corpo não foi feito para ficar parado. Então, assim, são trocas toda hora. É o remédio hoje é o físico, né? É o exercício, Mas depende da mente. O que que a gente põe né? na mente? Se a Pois é, mente decidir errado, vai ser errado tudo. verdade, verdade. E eu estava lembrando aqui quando Jesus fez um milagre, tirou o espírito imundo daquele homem, muitos, né? Uhum. E aí a mente ficou vazia. Então tem que colocar coisas novas. Então, quando você falou isso, tem que tirar, tem que fazer aquele refil, né? Todos os dias. Todo dia é uma luta. E Não limpar a é gaveta. Se não ficar congestionada, aí você limpar a não sabe gaveta. limpar a gaveta. Exatamente, amiga. Muito obrigada. Ô, Buê, Então, Oi. fala. desculpa, interrompi, né? Pode Não, falar, Lúcia. Buê, olha, tudo isso que você falou me fortaleceu muito. É, é como você falou mesmo, hoje a gente vive num mundo que tem mais coisas negativas indo em direção da gente do que positivas, né? E se a gente não filtra, Buê, a gente acaba destruindo mesmo a nossa mente, né? E todo mundo, né? Você, eu, todo mundo está nessa luta, né? Para manter a mente sã, né? E isso tudo que você falou, nossa, calou muito fundo aqui. Parece que fortaleceu assim a minha base, né? Então, sou muito grata a você por essa mensagem, por essa aula que foi ótima. Muito obrigada. tudo para a honra de Deus, porque Ele quer o melhor para nós. Esse é o ponto, né? A gente tem que ter certeza disso. Ele quer o melhor, então Com temos que certeza. prestar atenção e ter a intenção de mudar, né? Então, que bom. Obrigada, Boi. Eu quero Nada. finalizar hoje. Peço a Edneia, faça uma oração, em especial para a Carol, que ela está se tratando no acidente que ela teve, né?
fraturou a bacia. E peço que a gente ore, já colocamos em vários lugares para as pessoas estarem orando, para que corra tudo bem, né? Não só por ela, mas também pelo Daniel, porque eles estão só, né? Eles só é um casal, os filhos todos casados, com neto, e que Deus possa abençoar eles também, tá bom? Vamos orar, Edneia. É, ela já fez a cirurgia? Tá, já está se recuperando. É, eu vou orar por ela também, pela Raquel Samaã, né? Raquel Samaã também caiu e quebrou o fêmur. Ah, olha. Ela foi a bacia. Tá Ela bom, foi perto da bacia também. tá Vou bom, orar por irmão. elas. Certo? Vamos orar. Deus querido, Pai amado, graças te rendemos por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Obrigada, Senhor Deus, por essa aula tão edificante, uma aula que renova, nos motiva a cuidar melhor do nosso cérebro. Pai Santo, pedimos, Pai, em nome de Jesus, esse nome poderoso, que o Senhor possa abençoar a Carol, que ela, com a sua misericórdia, que ela recupere totalmente a sua saúde. Nós podemos, nós sabemos que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Que o Senhor pode fazer qualquer coisa, nada é difícil para o Senhor. Abençoe o Daniel também, esteja com esse casal e dando força, as forças que precisa para vencer o cansaço, né? Essa situação toda não é tão fácil. E, mas nós sabemos que a sua misericórdia, o seu amor, pode ajudá-los, Pai. Peço também pela Raquel Samaã, para que ela também possa se recuperar. E obrigada porque nós podemos conversar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, menina, até a próxima, se Deus quiser. Buê, muito obrigada. Deus te abençoe. Até a próxima. Ei, Buê, quero lançar o desafio aí para ti. Faz um livro, Buê. Vamos publicar um É. livro aí. Tchau para vocês. Vou encerrar aqui só a gravação.